Deus, bem-vindo ao nosso canal e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, registrada em Provérbios, no capítulo 25 e no verso 11. Vai ser a base da mensagem de Deus nesta oportunidade. Então vamos ver o versículo 11. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então o sábio Salomão, um dos homens mais sábios que já estiveram nessa face da terra, a Bíblia vai dizer que não haveria homem mais sábio do que ele, e nem houve homem mais sábio do que ele. Então ele vai fazer essa comparação sobre a importância da palavra. Ele vai comparar a palavra à maçã, e maçã de ouro. Quero dizer, esta maçã ela é feita de um dos metais mais preciosos da face da terra. E ela é colocada numa salva de prata. Também o seu recipiente é feito de um material valioso. Então ele vai fazer essa comparação para mostrar que nós devemos pensar antes de falar. Falar com conhecimento. Falar no momento certo. Porque as palavras que nós falarmos, o que sair da nossa boca, ela não volta também sem produzir algum efeito. Então a importância de termos muito cuidado ao falar. Jesus deixou isto bem claro no livro de Mateus, no seu evangelho, no capítulo 12 e o verso 36. Mas vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Irmãos, nós vivemos nos momentos em que há muitos falatórios, há muitas explicações sobre coisas que as pessoas não têm conhecimento de causa. Vivemos num mundo de especulações, vivemos num mundo de fake news, vivemos num mundo tomado, polarizado por ideologias, enquanto as nossas palavras, elas têm que ser faladas mediante a luz das Escrituras Sagradas, quando se refere àquilo que não temos conhecimento. Há muitas coisas, aos profetas do caos, as profecias que mais aterrorizam um povo que já está amedrontado. É tempo de medirmos as nossas palavras. Muitas pessoas falando em nome de Deus quando Deus não disse nada, quando Deus está em silêncio. Tudo que essas pessoas falam vai ter uma consequência lá no futuro. Talvez no presente não, mas no futuro terá. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra também, ela deve ser direcionada no momento e para a pessoa certa. Uma situação, às vezes, requer que você fique calado, como foi no caso do povo de Israel. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Eles estavam prestes a tomar posse da primeira grande cidade. Estavam diante de um grande desafio. Vencer Jericó não era para qualquer um. Era uma cidade até então imbatível. Mas Deus deu estratégia para Josué. E nós vamos ver que dentro dessa estratégia estava também a questão da palavra. Às vezes, você está diante de um grande desafio, de uma grande conquista, mas é preciso calar, certo? Era hora do povo de Israel conquistar uma cidade que muitos quiseram conquistar e não puderam. Mas Deus lhe ia dar vitória para eles. Mas entra a questão da palavra. Eu estou falando sobre a importância da palavra. Veja bem, a Bíblia nos diz assim, Josué capítulo 6, verso 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz,
nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga gritai, então gritareis. Todo mundo calado, hein? Todo mundo em silêncio, porque as muralhas vão implodir. E o interessante é que nessa estratégia estava a arca de Deus, a presença de Deus, estavam os sacerdotes. Então, irmãos, às vezes Deus está presente, Deus está conosco, mas não é hora de falar, certo? Então, quando eles calaram e deram as voltas em torno das muralhas de Jericó, então chegou o tempo deles gritarem, bradarem, falarem. Esta palavra, sobre a importância da palavra. A Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Vamos para a palavra de Deus, Eclesiastes, no capítulo 3, nós vamos encontrar como é importante entendermos os tempos de falar e o tempo de ficar calado. Veja bem, Eclesiastes verso 7, capítulo 3 e verso 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Estamos vivendo momentos turbulentos em que não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, não conseguimos explicações para o que está acontecendo. Então é tempo de calar. Você está perdendo muito em falar, em julgar fora do tempo. A palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgado. Com a mesma medida que você medir, você também será medido. Cala a sua boca, fique em silêncio, que as muralhas de Jericó vão cair. No momento que o povo estava ali, eles não conseguiam ver nada, porque as muralhas de Jericó eram altas, eram altíssimas muralhas. Eles não conseguiam ver o que estava acontecendo do outro lado, mas quando as muralhas caíram, eles puderam ver o que estava do outro lado. Calma aí, fique em silêncio. Daqui a pouco a muralha vai cair e você vai ver o que está do outro lado. Até mesmo, irmãos, eu encontrei algo importante sobre o falar. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele foi para fazer a obra de Deus, foi para pregar, evangelizar. O apóstolo Paulo era um homem dinâmico na obra de Deus. Em 40 anos, o apóstolo Paulo evangelizou quase todo mundo civilizado daquela época. Ele tinha vontade de fazer a obra de Deus, mas houve um tempo que ele não poderia falar e ele queria falar, sabe? A Bíblia vai dizer que na sua segunda viagem missionária, no versículo 6, nos diz o seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Deus falou: ei Paulo, aqui você não vai falar. Ah, mas eu quero falar. Eu estou com uma mensagem, mas não é tempo de você falar aqui, Paulo. Tá certo? Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Por aqui também você não vai falar. Às vezes nós queremos falar aqui, falar ali. Não é tempo. E não é tempo de falar. Mas eu estou com uma mensagem. Deus me deu a mensagem, mas não é tempo. Ei, espera aí. Tudo tem o seu tempo, certo? Então, irmãos, fique com essa mensagem. Deus abençoe vocês. Obrigado por você estar aí participando do nosso canal. Deus abençoe você e fique com esta palavra, com esse conselho da parte de Deus. Maçãs em salva de pratas. Assim são as palavras ditas a seu tempo, tá? E ainda para terminar, eu quero deixar uma palavra para você, registrada em Provérbios, no capítulo 15, no verso 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é.
E Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Em vez de estar trabalhando, está falando, né? Hoje nós estamos notando isso, né? Muitos falatórios. Em vez de trabalhar, fica falando, vai ser encaminhado para a pobreza. Palavra para nós refletirmos. É tempo de você agir e parar de falar. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.